Eu sou o Bruno Giraldelli e essa é a minha S10. Cara, a história desse carro é a seguinte. Meu pai chegou em casa um dia e falou para mim: Bruno, eu quero comprar uma caminhonete, só que tem que ser uma S10 e tem que ser 6 cilindros. Eu tinha 12 anos na época, isso foi em 1997, eu não entendi o que era 6 cilindros, não manjava, gostava de carro, ele sabia disso, tinha vários carrinhos em casa e ele comprava o Estadão todo domingo. Então eu peguei o Estadão, a página dos carros classificados, e fui pesquisando e achei o anúncio dela na concessionária Guaporé. Falei para ele: ó pai, achei o carro. Ele falou: beleza, liga lá, vê se realmente eles têm, confirma pra gente. Eu peguei o telefone e liguei, pedi para chamar a vendedora falou comigo no telefone, e eu fiz várias perguntas para ela, mas o carro é assim, carro, ela falou: vem ver o carro, vem ver o carro. Então eu falei pro meu pai: pai, tem o carro, final de semana nós vamos ver. E era um final de semana, isso foi no domingo. Então eu fiquei a semana inteira ansioso, quase não dormia, esperando chegar o próximo final de semana. E aí veio o final de semana, nós fomos até a concessionária. E eu lembro de eu entrar de mão dada com ele na concessionária. Aí meu pai pediu para chamar a vendedora. Quando a vendedora chegou, ela foi cumprimentar meu pai. Meu pai falou: Bruno, tudo bem? Aí ele falou: não, Bruno é meu filho. Aí ela olhou assim: caramba, eu tava vendendo um carro por telefone para um menino de 12 anos, eu não acredito. E aí, papo foi, papo veio. E ela falou: vamos ver o carro. O carro não estava no showroom da Guaporé, o carro estava num galpãozinho, se eu não me falha a memória. E ela estava bem no meio, em volta tinha outros carros, a chave estava dentro. E quando nós entramos, a vendedora falou assim: ó, o carro está ali, pode ficar à vontade, pode olhar o carro. Então eu fui pela porta do passageiro, meu pai pela porta do motorista. E na época meu pai tinha um Santana 95 CLI 1.8, que era o carro que ele andava. Tinha um Corcel 1, que ele ficou 22 anos com esse carro. E quando eu abri a porta da S10, todas aquelas luzes se acenderam no chão do carro, no teto, no retrovisor. Eu fiquei: uau! Aí quando ele abriu outra porta, a chave estava dentro, já veio aquele apitinho. Eu falei: meu, o que é isso? Que apito que é esse? E ele entrou dentro do carro, eu entrei, batemos a porta, apagou tudo, e ele deu na chave. Quando ele ligou o carro, eu só tinha familiaridade com o Santana e o Corcel. E aquele barulhão ecoou por aquele galpão. Eu falei: pai, acho que esse carro não tá legal, olha o barulho do motor. Aí ele olhou assim pra mim, e falou: pô, esse carro é o V6 que eu te falei. E ele deu uma aceleradinha nela. Eu falei: nossa, cara. Aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. E nós fomos embora, ele fechou a compra do carro, e nós iríamos pegar o carro na próxima sexta-feira. Então foi mais uma semana de espera. E eu lembro que eu perguntava para ele: pai, tá pronto? Já chegou? Vai chegar? Ele falou: o carro tá lá, calma. E na sexta-feira nós fomos buscar o carro. E quando nós chegamos, eles prepararam como se fosse um lounge assim. Então tinha lá um tapete onde o funcionário vinha com o carro, parava e fazia toda aquela apresentação de entrega. E eu lembro que de longe eu escutava aquele barulho do motor vindo. E ela foi vindo. E quando ela chegou, ela estava com os faróis acesos. E aquela imagem não saiu da minha cabeça, ela vindo assim, farol de milha aceso, farol baixo, ela encostou. Nossa, na hora que ela encostou, me arrepiava. E o menino, garoto, pai, caramba, o carro. E fez todo aquele ritual de entrega, nós fomos para casa. E chegando em casa, ele colocou o carro lá na vaga. E eu lembro que eu e ele, nós ficávamos olhando. E falou: poxa, Bruno, olha aí, a caminhonete que a gente queria tá na garagem, tá em casa. Eu falei: pois é, pai. E foi um sonho realizado, tanto para mim quanto para ele.
Meu, teve história com esse carro, viu? A gente ficou um ano com ela. Então, como eu disse, foi comprado em 97. E a minha família é do Paraná. Meu pai 2 vezes por ano viajava para lá, nas férias escolares, e levava a gente. Então, o que que ele fez na época? Sou eu e minha irmã, somos em 2 filhos. E para a gente poder viajar com eles, ele colocou um protetor de caçamba e colocou uma capota de fibra no carro. Então, minha mãe, quando a gente ia viajar, ela colocava os colchões ali, eu e a minha irmã atrás, a viagem toda. E chegando lá, meu avô, que infelizmente já faleceu, andou nela. A gente ia lá, onde tinha plantação, era bacana pra caramba. Meu tio, que me ensinou a dirigir, andou nela também, que infelizmente já foi embora. Então tem muita história. E especificamente nesse ano, meu pai viajou mais vezes com ela pro Paraná, e eu acompanhei ele. Eu lembro que a gente foi para Sertaneja, se não me engano, é o nome da cidade. Fomos visitar o irmão dele que morava longe. E esse carro foi muito usado. Só que em 98, se não me falha a memória, a legislação de trânsito mudou. Então ele teria que adaptar bancos no carro. E a migração natural seria comprar a Blazer, né? Então assim ele fez. Então, final de 97 ali, começo de 98, ele vendeu essa S10, né? Na verdade, ele deixou ela na concessionária nova, Chevrolet nova, a da Zona Leste. E vendeu ela e a gente não sabe para onde foi, né? E comprou uma Blazer 98, prata escuna, que ele ficou com ela, se não me engano, até 2003. Então, quando eu ia para o Paraná com essa Blazer, esse tio, que infelizmente já foi embora, ele me levava lá nas terras que meu avô tinha e falava, ó, vou te ensinar a dirigir. E ele me ensinou a dirigir lá. No meio da plantação ali, a gente andava com o carro e por isso que eu tenho essa paixão por esse carro. Foi o primeiro carro que eu dirigi. Eu até hoje acho que eu devo contar umas 8 Blazers que eu já comprei. E foi muito especial para mim, né? Então esse motor, esse carro ficou na minha história, ficou na minha cabeça. E quando eu era mais novo, nosso programa de final de semana no meio do meu pai, a gente morava na Zona Leste de São Paulo, e era sair final de semana para poder ver carro. E ele me levava na Gran Leste, que tem até hoje lá na Radial Leste. E a gente entrava no showroom, eu lembro que tinha Silverado, uma Silverado branca, Standard, lá no fundo. E eu entrava lá, e os vendedores já até conheciam, ele que passava uma semana assim, uma semana não, e me levava, só para ver os carros. Então, nossa história assim com ela foi breve, mas teve bastante coisa que marcou. Então, essas coisas ficaram em mim, né? E depois que eu cresci, tive outros carros, tal, comprei as Blazers que tinha vontade, troquei de carro. E no meio da pandemia, um dia eu conversando com meu pai é contador, ele anota exatamente tudo que ele faz. Eu falei, pai, você tem a placa daquela S10 verde que você comprou em 97 e tal? Ele falou, pô, devo ter no meu imposto de renda. Eu falei, então pega lá pra mim. Aí ele procurou, deu 5 minutos, ele achou. Tá aqui a placa. Com aquela placa, ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, eu vou tentar achar esse carro, pai. Me deu a ideia que eu vou tentar achar. Aí ele animou. Porque quando eu comprava os meus carros antigos, as Blazers e tal, ele olhava e falava, Bruno, pô, compra um carro novo, ele nunca gostou. Ele ficou meio assim, depois se você achar, você me fala. Eu falei, tá bom. E aí eu liguei para um amigo meu, falei, cara, pesquisa essa placa para mim. Ele pesquisou, me voltou com as informações. Falou, Bruno, esse carro existe, tá ativo. Pô, legal. Peguei o nome da pessoa, fui atrás, tinha um CNPJ, achei Bananinha Santa Branca, no nome de Ademir.
que é o dono da Bananinha Santa Branca. Inclusive, cara fenomenal, nota 10. Só que eu não tinha o contato dele, só tinha essas informações, né? O nome da pessoa e o CNPJ. Então eu fui para as redes sociais, achei uma fanpage da Bananinha Santa Branca, entrei, tinha um post com a foto dele, estavam parabenizando o Ademir pelo aniversário. Eu comecei a pesquisar ali nos comentários se tinha, né? A página dele não tinha, mas tinha a página de uma menina com o sobrenome dele. Eu chamei ela, contei mais ou menos a história, era a filha do Ademir. Aí ela falou, vou passar seu telefone pro meu pai, peço para ele te ligar. Passou 2 dias, ele me ligou, 5h30 da manhã, o telefone tocou, era o senhor Ademir. Expliquei para ele a história, porque ele ficou meio assim, encabulado, pô, o cara me ligando, onde conseguiu o telefone, tava no carro que eu tenho. Eu expliquei para ele toda a história, quando eu terminei, ele falou, Bruno, o carro é teu, pode vir buscar, eu te dou o carro. Eu falei, senhor Ademir, o senhor me dá, mas como é que tá o carro? Ele falou, então, o carro tá jogado no meio do mato, o motor dela precisa retificar, eu não uso mais esse carro, usei muito aqui para carregar caixa de banana para cima e para baixo, é um carro que foi muito usado e assim, eu não tenho mais uso com esse carro. Comprei outro carro, inclusive esse outro carro que eu comprei bateram e o meu funileiro estava de olho nessa caminhonete, eu dei a caminhonete para ele arrumar meu carro. Falei, putz, tá tudo enrolado. Ele falou, mas o documento tá comigo. Eu não passei para ele, o carro tá lá, inclusive ele não mexeu ainda. Se você quiser vir ver, vir pegar o carro, só ver com ele se ele te dá, porque como eu dei o carro para ele, eu falei, tá bom. E assim, fomos eu e meu pai, Maurício também, grande amigo meu que fez toda a restauração do carro, foi para lá comigo. E quando nós chegamos lá, eu lembro que a rua que ela tava, subia assim, planava, ela tava realmente no meio do mato. Eu desanimei quando eu vi o carro. Tava sem a frente, o motor só tava no cofre, a caçamba dela cheia de lixo, a interna dela toda destruída, mas era terra para tudo quanto é lado. E aí eu desanimei. Só que meu pai, quando desceu do carro, ele começou a olhar, ele passava a mão na pintura assim, e falou, esse é aquele verde daquela época? Eu falei, pai, tá queimado, mas é aquele. Mas tem aquele motor, tem aquele barulho, é o meu carro. Eu falei, vamos ver a placa. Aí viu a placa, tava lá a placa dela, falou, pô, eu lembro dessa placa. E ele se animou. Eu nunca vi meu pai animado com um carro antigo, né? Como eu contei, ele sempre falava, compra um carro novo. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei pro Maurício e pra Patrícia que tava lá com a gente, falei, e aí, pega ou não pega? O Maurício falou, Bruno, dá pra levantar, cara, vamos levar? O Maurício me deu uma injeção de ânimo, meu pai, vamos levar, leva, leva. Eu falei, então beleza. Aí chamamos o guincho, trouxemos ela para São Paulo. E aí começou toda a saga de restauração do carro. Então o carro ficou em casa um breve período. Eu fui fazendo o que eu conseguia fazer, limpeza, fui catalogando algumas peças que eu vi que dava para aproveitar, outras eu teria que realmente substituir. Fui fazendo toda essa lista e meu pai me ligando. Passava uma semana ele me ligava. E aí, Bruno, e a caminhonete, como é que tá? Eu falei, tá aqui do mesmo jeito. Tá aqui parado, eu tô fazendo o que eu consigo. Até que um dia ele falou pra mim, meu, não, vamos dar um start nisso aí, eu te ajudo, vamos pra cima, vamos fazer junto. E aí eu percebi que realmente ele queria participar. E aí eu entrei em contato com o Maurício, falei, Maurício, eu vou dar start mesmo. O Maurício, com a agenda apertada dele, falou, Bruno, traz aqui, a gente vê o que faz, né? Não garanto que eu vou mexer nela, porque eu tenho outros projetos na frente, tem pessoas me esperando, mas a gente vai fazendo como dá. E o carro ficou lá. E desde que a gente deu start, foram 3 anos de restauração total. Tudo que precisava ser feito a gente fez, a gente deixou o carro no chassi, viemos fazendo do chassi de baixo para cima, né, como o Maurício falava lá. E assim foi, comprando peça, importando, correndo atrás, indo nos desmanches da vida. Eu levava meu pai, vamos buscar tal peça, eu vou te levar comigo. E entrava lá no meio dos carros, cara, ele, nossa, esse carro aqui, esse aquele outro, e pega a peça e vai. E assim a gente foi montando ela. E aí depois de 3 anos, a restauração ficou pronta e teve a entrega do carro. E levei minha família, os amigos mais próximos, né? A gente fez uma live
pelo Instagram do Clube do Vortec, que é um clube que eu tô lá desde 2011. Tenho muito carinho pelo clube. Somos em acho que 6 moderadores que a gente toca o clube aí. E é muito especial para mim. E aí faz parte da minha vida, faz parte da minha história, né? Então a gente fez uma live lá, muitas pessoas ficaram ansiosas também, acompanhando, tal. Foi bem bacana. E eu lembro que o Maurício colocou ela numa capa, debaixo da tenda do clube. E meu pai ali na frente, e na hora que tirou a capa assim, aí teve um negócio que me pegou. Ele olhou, que ele não tinha visto ela pronta ainda, via os vídeos que eu mandava, uma visita ou outra que ele fazia, mas no detalhe ele não tinha visto. E aí quando ele olhou ela de frente, ele passou a mão na pintura, colocou a mãozinha assim e falou, "Oh, ficou bonita." Então aquilo até me emociona porque é muito especial resgatar essa história com meu pai ainda em vida, né? Todo mundo que participou, todo mundo torcendo. Pô, Brunão, meu, vai ficar legal. E quando ficou pronta, poxa, aí foi uma felicidade geral porque realmente o carro ficou muito, muito legal. E esse carro não tem nada de especial, preparação nem nada. Nós optamos em fazer ela no padrão original. O que eu mudei, que não é original da época de 97, são os piscas dianteiros, que eu coloquei cristal no modelo da 99. Eu abaixei um pouco ela e coloquei o pneu Cooper Cobra. De resto, e a lanterna traseira, que é da 99 também, que é fumezinha. De resto, tudo original, o motor não tem preparação, foi restaurado, refeito, retificado, tudo ok, original. O banco dela era de tecido na época, a gente ficou, pô, será que vai encontrar o tecido? Encontrei um tapeceiro lá de Santos, fez um trabalho excepcional, deixando o padrão original da época. E é isso, o carro tá aí hoje, funcionando perfeitamente, e eu curtindo com meu pai, com minha família, minha esposa, meus amigos. E hoje o carro nos traz essa alegria, né? De ter resgatado essa história que vem de criança, de moleque, meu pai vivo hoje ainda, a gente poder curtir isso junto é muito especial, é muito legal. Ah, não sei se vendo. Muita gente pergunta, e aí, tem preço, vende? Ouvi já a proposta, mas por enquanto não. Aí os meus amigos vão ver esse vídeo e falar, vende tudo, sempre vendeu, mas por enquanto não, a gente está curtindo bastante o carro. É um carro que tem muita história, tem muito valor afetivo, emocional, né? Meu pai curte ela também, então por enquanto não. E não tenho projeto futuro para ela, acho que ela está na configuração que eu queria, sempre quis ter ela nessa configuração, os pneuzinhos Cooper Cobra. Nunca tive chance de colocar os meus carros, tive chance de colocar nela. Então eu acredito que ela está na configuração que me agrada muito. Tem gente que quer mais baixinho, mas assim tá bom. Ela mais altinha assim, tá legal, tá no meio do caminho, tá bacana. E é isso, o carro tá aí, aproveitar. Como diz meu amigo Thiago, né? Carro na garagem faz história, tem que fazer esse óleo girar aí, vambora. Mas é isso, o carro tá agradando bastante.